O que são direitos quilombolas? Você já pensou nisso? Esse é o tema de hoje. O vídeo tem 3 partes. 1. Escravidão negra. 2. Legislação. E 3. Tratados. Então, se ajeita aí, que vamos começar. Parte 1. Escravidão negra. O Brasil é um país marcado por séculos de escravidão negra. São homens, mulheres e crianças de várias etnias que vieram da África para o Brasil com a prática legalizada do tráfico negreiro. Os que sobreviviam à viagem nos navios chegavam ao Brasil e viviam nas senzalas das grandes fazendas. Foram submetidos a trabalho forçado, humilhações e castigos. Não demorou muito para as primeiras fugas acontecerem. Os quilombos foram o resultado dessas fugas, cujos negros se reuniam em comunidades de resistência. Não demorou muito e também os ingleses passaram a pressionar o Brasil a dar um fim à escravidão negra, o que incentivou um conjunto de leis e o movimento do abolicionismo. É desse contexto que surge a expressão para inglês ver, pois várias legislações foram feitas no Brasil apenas para inglês ver, ou seja, eram leis com pouca ou nenhuma repercussão prática na sociedade. Será que isso mudou atualmente? Parte 2. Legislação. A primeira lei abolicionista é de 1831. Ela teve pouca repercussão prática e serve para diferenciar os efeitos de uma lei, pois sua intenção era somente libertar os escravos dali em diante, ou seja, os de antes da lei permaneceriam escravos. É o que no direito se chama de efeito ex nunc, daqui em diante, ou efeito ex tunc, retroativo. A lei de 1831 é, portanto, ex nunc, pois libertaria os escravos apenas daquele momento para frente e não para trás. Em 1845, a Inglaterra cria o Ato de Aberdeen, uma lei que permitia a fiscalização e punição inglesa do tráfico negreiro mundial. Os ingleses faziam remissão a um acordo feito com o Brasil ainda lá nos idos de 1826, no qual havia o compromisso de abolir o tráfico negreiro. Cria-se então uma disputa jurídica e um conflito diplomático. O que para a Inglaterra era o cumprimento da lei, para o Brasil era uma afronta à soberania nacional e uma ilegalidade. Em 1871, foi criada a Lei do Ventre Livre, que determinava a liberdade dos filhos de mulher negra escrava. A princípio, parece uma lei boa e que teria uma grande eficácia social. Não foi assim. Os filhos de mulher negra escrava ficavam com a mãe até 8 anos. Depois dos 8 anos, tinham 2 caminhos. Ou ficavam com o senhor, ou eram dados ao governo em troca de indenização, permanecendo aí com um ou com outro até 21 anos. Mas e aí? O que acontecia com eles depois de 21 anos? Ou eles voltavam e ficavam com seus senhores até a morte, ou iam para os quilombos. Em 1885, cria-se a Lei Saraiva-Cotegipe, ou Lei dos Sexagenários, que determinava a liberdade dos escravos idosos. Os senhores, obviamente, resistiram à lei, mas, posteriormente, acabaram cedendo. E fizeram isso não por um motivo nobre, ético ou religioso, mas sim porque perceberam que era um bom negócio se livrar do sustento de um escravo que já não produzia mais como antes. Porém, e aí? O que acontecia com esses idosos negros ex-escravos? Para onde iam? A resposta é os quilombos. Em 1888, a princesa Isabel, uma mulher, põe fim à escravidão com a Lei Áurea. Os senhores machistas cederam, mas não deixaram a princesa governar o país. A escravidão pode ter chegado ao fim, mas era só o início da discriminação étnica e racial que dura até hoje no Brasil. 100 anos depois, em 1988, a Constituição Cidadã reconhece os direitos quilombolas e os direitos culturais da comunidade afro-brasileira, que foi fundamental para a formação do Brasil. A Constituição diz ser dever do Estado dar os títulos das propriedades ocupadas por remanescentes quilombolas, sendo isso uma dívida de mais de 5 séculos. Surge aí um problema conceitual. Como definir o que são e o que não são remanescentes quilombolas? Se o trabalho do antropólogo na demarcação de terras indígenas era um trabalho interdisciplinar que englobava várias ciências, aqui, na definição de remanescentes quilombolas, é a mesma coisa, envolvendo áreas como antropologia, sociologia, história, cartografia, geografia, ciências ambientais, agronomia e etc. Foi necessário que a Fundação Cultural Palmares, por meio de uma portaria número 98 de 2007, definisse o que são remanescentes quilombolas. Fez isso no artigo 2º, que diz o seguinte, abre aspas,
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição, cuja trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com formas de resistência à opressão histórica sofrida. Fecha aspas. Portanto, os elementos centrais da definição de remanescentes quilombolas são grupos, etnia, raça, autodefinição, história, território e ancestralidade. Outro conceito importante é o de terras ocupadas por remanescentes quilombolas. Essa definição foi dada pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na Instrução Normativa número 49 de 2008. Assim, terra ocupada por remanescentes quilombolas são aquelas terras utilizadas para sua reprodução física, social, econômica e cultural. Também a Instrução Normativa número 57 de 2009 é importante quanto à titulação das propriedades quilombolas. O processo de titulação envolve várias etapas: identificar, reconhecer, delimitar, demarcar, ocupação e cartografia, que fazem interagir várias ciências e organizações, tais como INCRA, IFAM, IBAMA, ICMBio, FUNAI, Ministério do Planejamento, Conselho de Defesa Nacional, Fundação Cultural Palmares, Serviço Florestal Brasileiro e etc. Dos anos 2000 para cá, vários decretos e leis consolidaram as conquistas da Constituição Federal de 88. Foi implantada a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o Decreto 6.040 de 2007. Foram criados o Programa e a Agenda Brasil Quilombola, Decreto 6.261 de 2007. O MEC regulamentou a educação escolar quilombola na resolução do CNE número 8 de 2012. E o mais importante, a Lei 12.288 de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial. Apesar de tudo isso, será que a escravidão não sobrevive nos nossos preconceitos? Será que a escravidão não sobrevive nos preconceitos que se tornam discriminação, ódio, violência e intolerância? Será que a escravidão de ontem não é a desigualdade de hoje? Deixo essas perguntas para reflexão e tirem suas próprias conclusões. No âmbito internacional, a Liga das Nações, desde 1926, preocupou-se com a questão racial, criando a Convenção sobre a Escravatura. Mas foi apenas com a ONU, em 1969, que foi criada a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Em 1963, foi criada a Organização da Unidade Africana, que mais tarde teria atuação imprescindível para a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos de 1981 e para o fim do Apartheid junto com Mandela em 1996. Em 2001, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, cria a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural na África do Sul, no contexto da Terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação, Xenofobia e Intolerância. Assim, percebe-se uma tendência nacional e internacional de reconhecimento dos direitos humanos dos quilombolas e dos negros. Resta saber se a lei será capaz de mudar uma herança histórica, social e mental de colonização, escravidão, segregação, discriminação e racismo. Então, era isso por hoje. Sumam da minha frente, bons estudos sempre. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.